Olá, professores, alunos, pais que estão acompanhando o canal do CF3. Eu sou a professora Letícia de Castro, de português, e hoje vamos ter uma aula sobre interpretação de textos e verbos. Vamos nessa? Hoje eu escolhi um poema de Carlos Drummond de Andrade, chamado Para Sempre. Esse poema é muito bonito, muito romântico, e eu quero compartilhar com vocês, para a gente juntos fazer a interpretação dele. Para sempre, Carlos Drummond de Andrade. Por que Deus permite que as mães vão-se embora? Mãe não tem limite, é tempo sem hora. Luz que não apaga, quando sopra o vento e chuva desaba. Veludo escondido na pele enrugada, água pura, ar puro, puro pensamento. Morrer acontece com o que é breve e passa sem deixar vestígio. Mãe, na sua graça, é eternidade. Por que Deus se lembra, mistério profundo, de tirá-la um dia? Fosse eu o rei do mundo, baixava uma lei. Mãe não morre nunca. Mãe ficará para sempre junto de seu filho. E ele, velho, será pequenino, feito grão de milho. Lindo esse poema, né, gente? Vai falar sobre o quê? Sobre as mães. E por que esse nome? Vamos começar do título. Para sempre. Por que ele está falando, o que esse título Para Sempre tem a ver com o fato de ele estar falando da mãe? Vamos acompanhar. Quando o poeta fala, mãe não tem limite, é tempo sem hora, luz que não apaga. O que é uma luz que não apaga? O que é um tempo sem hora? É uma coisa eterna, que não tem fim, ou seja, que dura para sempre. Então, o desejo do autor é fazer com que a gente pense que a mãe é eterna, né? Esse é um desejo que ele tem, que a mãe seja eterna. E para ressaltar isso, mais uma vez, o autor fala: morrer acontece com o que é breve e passa sem deixar vestígio. Mãe, na sua graça, é eternidade. Acredito que o autor esteja querendo dizer que morrer é breve, como uma flor, né? Uma flor nasce e em alguns dias ela morre. Os animais, os insetos, a borboleta, né? Ela vive 24 horas, ela nasce e morre muito brevemente. E ele está querendo dizer o contrário, que a mãe não é essa coisa breve, mãe é eternidade. Mas, gente, é o sentido literal? A mãe realmente dura para sempre? O que vocês acham? Óbvio que não, né? Nenhum ser humano dura para sempre, infelizmente. Mas a intenção do autor é que a gente tenha essa imagem de que a mãe dura eternamente dentro do nosso coração. Porque a gente não esquece dela e sempre que a gente precisa, né? Normalmente as mães estão ali para ajudar, para dar aquele acalanto, aquele abraço carinhoso, né? Que conforta. Para finalizar o poema, o autor fala o seguinte: fosse eu rei do mundo, baixava uma lei. Mãe não morre nunca. Mãe ficará sempre junto de seu filho. Então ele está querendo se comparar a Deus, né? Porque quem é o rei do mundo que a gente normalmente associa? Deus. Então ele fala, se eu fosse esse Deus, né? Se eu tivesse esse poder divino, eu faria a mãe ser eterna. Mas a gente sabe que isso não é possível, né, gente? Mas fica aquela vontade no coração da mãe ser eterna. E aqui um finalzinho que eu achei lindo demais. E ele, velho embora, será pequenino, feito grão de milho. Então é aquela coisa, né? A gente pode ser filho, já pode ter 10, 20, 30, 40, 50 anos, seja a idade que a gente tiver. A gente sempre vai querer ser o filho da mamãe, a gente sempre vai carregar aquela criança que gosta desse amor que a mãe oferece, né? Então eu acho interessante esse poema porque ele quer falar sobre a mãe, que é uma figura tão amada, tão amorosa, e gostaria que ela fosse eterna, mas não eterna no modo literal, né? Para ela existir para sempre, até porque ninguém tem esse poder, mas eterna dentro da gente, dentro do nosso coração. E nesse momento de quarentena, né, de crise que o mundo todo está passando, quem não gostaria, né, de ter a sua mãe eterna, o seu pai eterno, a sua avó eterna? Enfim, esse é um poema que fala basicamente sobre amor, o amor que está acima de todas as coisas, que é esse amor da mãe pro filho, do pai pro filho, da avó pro neto, do avô pro neto, da tia, né? Enfim, todas as relações que permeiam a nossa sociedade. Então, gente, eu separei 3 dicas para ajudar vocês a interpretarem textos. Dica número 1. Preste sempre atenção ao título do texto que você está lendo. Todo texto tem título. Então, qual o título do nosso texto? Para sempre. O que esse título tem a ver com o resto do meu poema? Isso nos leva à dica número 2.
Todo poema, todo texto vai ter palavras-chave. Ou seja, o que são essas palavras? Aquelas palavras mais importantes, que você bate o olho e você já sabe que ela vai ser explorada nesse texto de alguma forma. Vamos conferir quais são as nossas. Primeiro, logo de cara, mães. Logo depois, mãe de novo. Mãe é tempo sem hora. E logo depois de falar de mãe, ele já pula para morrer. Morrer acontece. Mãe é eternidade. Mãe não morre nunca. Essas palavras vão fazer junção com o nosso título. Se uma coisa é para sempre, então ele vai falar sobre eternidade, sobre morte, porque tem tudo a ver. O que é uma coisa para sempre? É uma coisa eterna, que não morre, né? E logo de cara a gente já vê que ele fala da mãe. Por quê? Ele fala de mãe diversas vezes no poema. Várias vezes ele cita a palavra mãe. Então isso a gente vai associando, né? O que o nosso título tem a ver com as palavras que estão dentro do nosso texto. E vamos para a dica de número 3. Observem quais são as palavras que remetem a ações, coisas que acontecem no poema. Vamos lá, vamos prestar atenção? Eu escolhi algumas palavras específicas para a gente começar a trabalhar em cima delas. Porque Deus permite. Luz que não apaga. Morrer acontece. Mãe não morre nunca. O que todas essas palavras têm em comum? Eu acho que você deve estar pensando. Elas são ações, são fenômenos. Sim, você está certo. O nome dessas palavras são verbos. E aqui todo mundo já deve ter ouvido falar em verbo, né? No princípio era o verbo. O que é o verbo, professora? Vamos lá. Verbo é uma palavra que indica acontecimentos representados no tempo, como uma ação, um estado, um processo ou um fenômeno. Então vamos aqui analisar, gente, todas essas palavras que eu escolhi. Todas elas vão falar sobre uma ação, um fato, um acontecimento. E é isso que os verbos fazem. Agora vocês imaginam como seria falar, conversar com vocês sem usar nenhum verbo? Não tem como. Ó, vou falar aqui um acontecimento. O cachorro morreu. Para falar que o cachorro morreu, eu vou precisar de uma ação. Morrer. Se eu não tenho essa ação, como é que fica? O cachorro. Minha frase fica incompleta, ela fica sem sentido. Vocês não sabem do que eu estou falando. Então, por isso que os verbos são importantes. Eles dão as ações para as frases. Eles mostram o que está acontecendo. Então, o verbo, eu diria que é uma das palavras mais importantes em uma frase. E sabendo da importância dele, hoje a gente vai trabalhar verbos! O verbo, ele tem a forma crua, digamos assim. A forma que ele não mostra um tempo onde ele está acontecendo. Por exemplo, qual é a forma crua do verbo aconteceu? Acontecer. Qual é a forma crua do verbo morre? Morrer. Porque quando eu falo só morrer, acontecer, você não sabe quando é que está acontecendo essa ação, não tem tempo. Então a gente diz que a forma crua do verbo é o infinitivo, ou seja, ele é infinito, ele não marca tempo, passado, presente ou futuro. É a forma do verbo crua. Dos verbos que eu escolhi para vocês, eu queria que vocês me ajudassem a descobrir a forma crua deles. Qual seria a forma crua, né, infinitiva do verbo permite? Permitir. Qual seria a forma crua do verbo apaga? Apagar. E qual seria a forma crua do verbo morre? Morrer. Interessante notar. Olhem só. Permitir, apagar, morrer. Observem o finalzinho de cada um desses verbos. Um termina com IR, o outro termina com AR e o outro termina com ER, certo? Pois é. Essas são as conjugações dos verbos. E todo verbo vai caber em uma dessas três. A gente diz que os verbos de primeira conjugação são os terminados em AR, ar. O de segunda conjugação em ER, er. E os de terceira conjugação em IR, ir. Essas são as três conjugações dos verbos. Ar, er, ir. Então é isso, gente. Essa foi a aula de hoje. E falamos sobre interpretação de texto, né? Que a gente lê aquele texto, não basta só ler com os olhos, a gente também tem que entender, e principalmente com o coração. E também falamos sobre verbos, que são palavras muito importantes que constituem o nosso texto. Um texto sem verbo não existe.
porque o verbo é acontecimento, são os fatos que permeiam a história. Então hoje a gente aprendeu essas duas coisas, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Beijos, tchau, tô com saudade de todos vocês!